Salve, salve, simpatia, salve, salve, simpatia, salve, salve, meu bom dia. Estamos aí começando mais uma live nessa sequência inacreditável de lives que nós estamos fazendo. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui, ao nosso canal, aos nossos publicados, não é mesmo? Isso aí, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex Orengo, teu professor de oratória de vendas. E nós estamos aqui por quê? Para que você tenha mais prosperidade, para que a gente construa muito mais para aquelas pessoas que a gente ama, para aquelas pessoas que a gente preza, para aquelas pessoas que nós desejamos que tenham muito mais felicidade. E é por isso que nós estamos nesse rock and roll, nessa batida, nessa grande corrida aí, para nos formarmos melhor, para termos mais informação, para termos mais conhecimento, para conseguirmos desempenhar melhor as nossas atividades, principalmente atividade comercial, principalmente atividade de relacionamento, de atendimento, de contato, para que nós consigamos atender melhor e fazer o melhor que a gente pode fazer para as pessoas e, obviamente, consequentemente, para nós mesmos, né? Então, seja muito bem-vindo nessa tocada, né? Que todos tenhamos muita felicidade, tenhamos muita prosperidade, efetivamente, em todos os nossos empreendimentos, aí, em todos os nossos objetivos, né? Vamos lá. Hoje nós ficamos de conversar a respeito do patos, outro elemento da oratória, e eu estou dando para esses elementos da oratória todos nomes gregos, né? Exatamente para te cutucar, para soprar aí a tua mente, para... Eu estou com soprar hoje na cabeça, você já viu, né? Soprar, não sei porquê, acho que deve ser o frio que me congelou aqui, eu preciso soprar para descongelar, deve ser alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, para te remeter que também, dentro de tudo isso que nós estamos conversando, tem alguma coisa ligada à parte de teoria, tem a parte ligada àquilo que eu chamo, e tenho chamado, e tenho defendido veementemente, que é filosofia de vendas. E filosofia de vendas não se trabalha no Brasil, é por isso que eu estou batendo. Se você tivesse aprendido desde o início, se nós todos tivéssemos aprendido um pouco mais a respeito do que é a área comercial, como ela se desenvolve, como se dão os relacionamentos, como que as pessoas interagem, como que se dá a atividade comercial, seja em qualquer ramo que a gente tenha, se a gente tivesse aprendido isso e tudo aquilo que envolve a área comercial, as leis que regem, os hábitos que são necessários, em vez de simplesmente as atividades e técnicas, aí sim nós teríamos talvez até a desnecessidade de estarmos conversando hoje. Mas, infelizmente, isso não é trabalhado, as empresas não trabalham, as universidades não trabalham, os centros de pós-graduação não trabalham, centros de especialização não trabalham, e eu estou nessa cruzada hercúlea, né, de trabalhar, estou me expondo, nossa, mas eu levo soco, levo batida, apanho até no céu da boca, né, que às vezes as coisas ficam meio desconexas, né, e o pessoal aí na internet, nos canais, às vezes pega um ou outro vídeo que parece meio viajandão, e eles têm razão, porque às vezes fica meio torto assim, né, e eu respeito essas observações, nossa, mas ó, me socam, né, e eu só tenho que pedir desculpa para essa galera aí, né, e se eu pudesse um dia poder fazer um curso para todo mundo, que todo mundo entendesse todo esse raciocínio de uma vez só, e didaticamente seria muito melhor, né, mas eu estou me esforçando, eu juro para você que eu estou me esforçando. Mas, enfim, eu tenho trabalhado, então, esses nomes a partir dos radicais gregos, justamente para remeter a essa questão de que tem alguma outra coisa por trás. E o patos talvez seja desses conceitos aquele que é mais judiado, aquele que é mais, assim, deixado de lado, aquele que é mais deixado para lá e que é olhado, assim, com muito preconceito. Né? Então, hoje, nós estamos trabalhando aqui uma grande oportunidade de nós nos conectarmos com os nossos clientes e, a partir daí, termos mais resultado. Exatamente por conta dessa conexão, melhorando o nosso relacionamento com o cliente. O que não é essa oportunidade? Ela não é uma oportunidade que esteja desconexa daquilo que é prático, do que é objetivo, é concreto, mesmo sendo algo mais conceitual. De forma alguma. Uma vez que você entenda isso, você consegue, entenda o que seja o tal do patos, o conceito que envolve, você consegue imediatamente trazer ela para o concreto. Então não é uma oportunidade desconectada daquilo que é a nossa rotina, o nosso trabalho, o nosso rock and roll, a nossa batida, a nossa tocada diária. De forma alguma. Então,
é uma oportunidade de conexão de forma diferente. Mas eu quero começar com você, obviamente, a partir do entendimento do que seja patos, né? Patos deu origem, no português, à palavra patético, né? E que para nós, obviamente, tem uma conotação muito pejorativa, né? O patético, para a gente, é aquele camarada que age de uma maneira inconveniente, que a gente identifica como sendo uma pessoa que tem atitudes erradas do ponto de vista do que sejam os nossos convescotes e as nossas convenções sociais, né? Os nossos combinados sociais, aquelas regras que eventualmente não são escritas, né? E o patético tem uma conduta um tanto diferente, ele tem uma conduta, às vezes, descolada daquilo que normalmente as pessoas têm, ele tem uma conduta que destoa da média, né? Que é a exceção da exceção da exceção da exceção, né? O patético é aquele camarada pelo qual nós temos vergonha alheia, né? A gente vê o camarada agindo, a gente, puxa vida, meu Deus do céu, eu não acredito que o cara está agindo desse jeito, barbaridade, mas eu quero me esconder, que vergonha, ai, não é assim? Pois é, o patético tem toda essa conotação de ser um cara inconveniente, inadequado, que se coloca mal, que faz coisas, enfim, como eu disse, descolada daquilo que seria o esperado para aquele ambiente, enfim, desconexo, então, daquilo que seria esperado de conduta, de comportamento, né, e de postura de uma pessoa, né, naquele ambiente, naquela situação, diante daquilo que está acontecendo, né. Essa é a conotação que nós temos para patético. Mas eu quero voltar com você aí lá no sentido da palavra patos, né, para que a gente entenda aí essa conexão como é que eu vou dizer, a maneira como nós talvez tenhamos degringolado a palavra patético, e aí, claro, eu quero defender o pobre, o coitado, o injuriado do patético, né? Inclusive, quero dizer para você o seguinte, sejamos patéticos, isso vai nos ajudar a vender mais. Se formos patéticos, venderemos mais. Ah, mas como? Pois acompanhe aqui, você vai entender. Então, patos, lá no início, né, da visão da palavra, né, tem a ver com paixão, tem a ver com sentimento, tem a ver com sensibilidade, tem a ver com envolvimento, né? Exato, tem a ver com desejo. Patos é isso, né? É muito de sentimento, né? Enfim, paixão eu acho que traduz bem, né? Então, o camarada que tem patos é um camarada apaixonado, é um camarada sensível. Sensível no sentido não da sensibilidade pura, mas principalmente no sentido da sensibilidade, da percepção, da sensibilidade de percepção, né? Então, vejamos o que acontece, né? O patético é um camarada que, por ter paixão, por ter sensibilidade, por ter essa percepção a seu respeito, a respeito dos seus desejos, a respeito daquilo que ele imagina que lhe fará bem naquele momento, a respeito daquilo que ele imagina que é aquilo que ele gostaria de sentir, que ele gostaria de fazer, que ele gostaria de proporcionar para si naquele momento, então ele age conforme essa leitura que ele está fazendo de si próprio, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus desejos, enfim. E aí o patético, diante dessa situação, sendo muito honesto, muito coerente, muito atento a si próprio, né? Seja assim um solipsismo, ou seja, num isolamento, né? Num enclausulamento, encasulamento, se você quiser usar, né? Num apartamento, no sentido de estar apartado, né? Separado dos demais, lendo aquilo que ele tem a respeito de sentimentos, ele age. E aí, por ser alguma coisa muito ligada aos seus desejos, ele é tido pelos demais como sendo inconveniente, inadequado, né? Enfim, indigno de estar no convívio dos demais, que são pessoas, entre aspas, normais, não é mesmo? Pois é, e aí o patético, então,
está lá assistindo essa palestra, assistindo a live do professor Alex, e aí num determinado momento ele acha que tem que assistir a aula, sei lá, com um fone de ouvido na cabeça. Bom, aí ele pega o fone de ouvido, né, e enfia na cabeça. Né? E aí eu vou assistir a live desse jeito. Né? Ou, melhor ainda, eu vou assistir a live desse jeito. Né? Enfim, e aí eu tenho essa vontade, não sei, me deu vontade de ter um fone de ouvido assim, em cima da minha cabeça, e aí eu vou assistir a live do professor Alex desse jeito. Mas eu estou lendo as minhas necessidades, os meus desejos, e eu, coerente e respeitador do jeito que sou de mim mesmo, ajo conforme isso. Né? Desde que não mate ninguém, desde que eu não fira ninguém, enfim, vou agir desta forma. E aí, sou tido pelos demais como uma pessoa, então, patética, né? Que tem uma atitude desconectada com aquilo que seria o esperado para aquele ambiente, para aquela ocasião, enfim, do ponto de vista de convívio, de respeito, etc, etc, etc. Né? Mas, aí, nessa situação do querido patético, né, nós temos algo para aprender. A respeito da sensibilidade, da percepção, da capacidade de leitura, de sentimento, daquilo que importa, daquilo que é importante, daquilo que faz sentido, daquilo que é o meu desejo. Né? E por que isso me ajudaria a vender mais? Pois aí é que está. Sendo patético, tendo essa percepção aflorada, eu consigo me conectar com o meu cliente, eu consigo, então, perceber o que ele está me colocando como sendo o seu interesse, eu consigo perceber o que ele está apresentando como sendo aquilo que ele realmente tem de preocupação, ele tem de foco, ele tem de medo, ele tem de vontade, ele tem de objetivo. E para isso eu tenho que estar conectado. Porque às vezes, o que acontece, né? E talvez seja a grande objeção aí que os nossos vendedores, os profissionais da área comercial acabam colocando, né? É de achar que simplesmente pelo fato de apresentarem muito bem aquilo que apresentam e se preocuparem lá com o tal do quebra-gelo, simplesmente feito de uma maneira pro forma, ou eventualmente serem muito adequados em termos de psicologismos, de uso de PNL e tudo mais, se conectam, ou acham que se conectam, ou tentam se conectar, ou até mesmo se conectam com os clientes de uma maneira meio burocrática, de uma maneira meio artificial. E o que eu estou dizendo não é isso. Não é isso. Eu quero uma conexão real. É uma conexão realmente entre duas pessoas, entre dois seres humanos. Então, o meu apelo ao pathos, o meu apelo à sensibilidade, à percepção, é para que façamos uma conexão real, humana, efetiva. E como é que eu me conecto no outro? Como que eu faço essa conexão com o outro? Pois é. Como é que eu faço? Eu tenho que, obviamente, primeiro estar entregue, estar todo ali, estar presentemente ali, né? Ligado no meu cliente. Então não me atrapalha o celular eu não atendo, eu não vou olhar o WhatsApp, eu estou focado nele, não estou pensando em nada mais a não ser naquela visita, estou realmente focado no meu cliente. É a primeira questão. Concentração, né? Vamos traduzir assim que talvez fique mais fácil, né? Estou realmente conectado, concentrado no meu cliente, mais concentrado que extrato de tomate, né? Estou realmente focado. A segunda questão, eu tenho que estar disponível para ter uma escuta empática, escutar efetivamente o meu cliente, né? Para quê? Para que eu consiga, nas entrelinhas do que ele diz, ler aquilo que ele não diz. Nas entrelinhas daquilo que ele diz, entender quais são os seus desejos, as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações e as coisas que, daquilo que eu vou apresentar, ou estou apresentando, ou já apresentei, mais lhe chamaram a atenção. E eu consigo isso realmente tendo uma conexão, uma concentração e uma escuta empática.
O que é ser empático, né? Eu estar junto com o outro, eu sentir o que o outro sente. É isso que é empatia, né? Eu conseguir estar no lugar do cliente, me colocar no lugar dele. E para isso eu tenho que sacar o cliente. E para sacar o cliente eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque as pessoas informam quem são. As pessoas informam aquilo que lhes chama a atenção. As pessoas informam aquilo que é mais interessante para eles. Vocês estão me olhando nesse momento, estou aqui fazendo a minha live e tudo mais, vocês estão vendo atrás de mim uma série de livros e tudo mais. Vocês podem estar concluindo, puxa vida, esse camarada é um camarada que gosta de literatura, que gosta de livro, que gosta de estudar. Eu posso pegar ele por aí. Aí você está vendo lá em cima tem Jack Daniels. Eu sou apaixonado por Jack Daniels, é uma verdade. Aí você pode, puxa, esse camarada gosta de bourbon, então de repente eu posso pegar o camarada por aí. Né? Então eu vou dando pistas. Esse cara tem cabelo comprido, ele gosta de rock, eventualmente, se eu mostrar a minha camiseta aqui, você vai ver que eu também gosto de motocicleta. Enfim, aí você vai começando a me mapear. Então, se eu estou aqui, trabalho, por exemplo, numa oficina, tem um estabelecimento que vende, sei lá, souvenirs, que vende lembranças, que vende presentes, enfim, pode ser que, então de repente eu posso oferecer um livro para ele, eu posso oferecer outra linha de bebidas quentes, posso oferecer eventualmente algumas miniaturas de motocicleta, enfim, dependendo da linha que eu trabalhar, ou como que eu vou fazer uma ou outra pergunta para entender qual é o interesse dele, enfim, as pessoas se mostram. E se nós tivermos atenção em relação a elas, se nós conseguimos fazer, às vezes, o que a gente chama de leitura fria, né? Fria por quê? Porque a pessoa, às vezes, não fala, né? Às vezes eu não pergunto e a pessoa não responde. É uma leitura fria, por quê? Porque eu, simplesmente observando a pessoa, a conduta da pessoa, os trejeitos da pessoa, eventualmente lendo atrás daquilo que as pessoas falam, né? Tentando fazer uma interpretação, por isso que se chama fria, eu tiro um conceito a respeito do que interessa para aquele cliente, do que interessa para aquela pessoa naquele momento, naquela situação, baseado no seu negócio, etc, etc, etc. Só que para fazer isso eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que ter percepção. Eu tenho que conseguir, de alguma forma, me conectar com essa pessoa que está ali. Isso é ter patos. Isso é ter patos. No caso de uma oratória, de uma maneira um pouco mais geral, né, o que seria o patos? Né? É você ler a plateia. É você saber se você está conseguindo conduzir a plateia na direção que você quer, se as pessoas estiverem, por exemplo, balançando a cabeça, se estiverem inclinadas para frente e, eventualmente, com os olhos mais abertos, né, estiverem te olhando assim, com o cotovelo apoiado na mesa, né, te olhando, te ouvindo, é sinal de que estão concentradas em você, estão acompanhando aquilo que você está colocando. Se você eventualmente faz um outro comentário, uma pessoa dá uma risada, a outra balança a cabeça, ou todo mundo ri junto, enfim, é sinal que vem vindo a plateia te acompanhando, né? Se eventualmente você é um pouco mais contundente e tem aquele silêncio que parece que fala, né? Aquele silêncio que grita, puxa, é sinal que o pessoal vem vindo. Agora, se você olha para a plateia, né? O pessoal está mexendo no celular, está bocejando, está com aquela cara de fastio, assim, né? Aquela cara de, puxa vida, eu queria estar em outro lugar, né? É o cara quase dormindo, assim, lá no fundo da sala, pescando, né? Assim, quase entrando em alfa, né? Aí você olha uma outra pessoa olhando pela janela, assim, enquanto você fala, o cara desinteressado, né, ou conversando com a pessoa do lado, pode até estar conversando sobre o assunto, mas a gente nunca sabe, né? Então, cara, nesse momento acenda a luz amarela, porque pode ser que o pessoal não esteja te acompanhando. Aí você entra num outro determinado assunto, faz lá uma piadinha e não tem reação nenhuma. Ninguém balançando a cabeça, ninguém inclinado, o pessoal pelo contrário, tirado no banco, assim como quem, puxa vida, eu queria estar longe daqui, eu queria estar dormindo. Cara, talvez seja a hora de parar, chamar um intervalo, chamar alguém para falar alguma outra coisa, largar uma pergunta, bater palma, sei lá, mandar o pessoal ficar de pé, alguma coisa, porque não está indo. Esse tipo de leitura a gente tem. Em reunião, a mesma coisa. Reunião, mesma coisa.
né? Se as pessoas estão contribuindo, se as pessoas estão se colocando, estão se expondo, estão dando ideias, não estão muito quietos, olhando para baixo, rascunhando, fazendo desenho, rabiscando ali na sua agenda, em algum papel, ou simplesmente fuçando em alguma coisa, ou até mexendo no celular e tal. Fique atento, porque pode ser que as pessoas não estejam conectadas com você. E aí, obviamente, a mensagem que você quer passar não vai chegar, a mensagem que você quer passar não vai ser apreendida pela pessoa, enfim, e isso tudo a gente tem que ter muita sensibilidade. Por quê? Porque, olha, 55% da atenção das pessoas é captada pelo não verbal. 7% é pelo conteúdo daquilo que a gente fala, né? E 38% é através da melodia da voz. Então, o maior impacto é ligado ao não verbal. Então, que é tudo isso que a gente não fala. Por isso tem que ter percepção. A gente tem que saber ler as pessoas, exatamente para conseguir captar essas questões e tudo mais. Aqui eu posso te dar um exemplo de um consultor meu que usava muito, mas muito bem essa leitura, né? Eu trabalhei com um camarada lá no Rio Grande do Sul, chamado Antônio, e ele tinha uma certa dificuldade de fazer a condução do processo de vendas e tudo mais. Salve, Guto! Como é que você está? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olha que saudade, cara. Bom que você está aí. Queria estar aí curtindo essa praia maravilhosa aí no Rio Grande do Sul com vocês. Mas estamos aqui em Curitiba, né, num frio danado, e em cima da serra uma falta d'água tremenda, né, mas com muita saudade de todos aí, querendo ver todo mundo. Mas, enfim, e aí o Antônio tinha dificuldade de conduzir aí o processo de vendas e tal, de ler o cliente e tal, não ia. E eu trabalhei muito essas questões com ele. Antônio, se conecta com a pessoa, tenha sensibilidade com a pessoa. Na realidade, eu estava dizendo, Antônio, usa o patos, né? Usa a sua sensibilidade. Grande Heitor, seja bem-vindo aí, Heitor. Opa, que bom que você está aí nos acompanhando, meu irmão. Puxa vida, dia abençoado para você. Vamos lá, vamos tocar para frente aí. Depois dá para dar uma recuperada aí no tema que a gente está trabalhando, talvez você já tenha visto, mas sempre tem um exemplo novo, uma conotação, diferente aí. Então, como vai ficar gravada a live aí, aproveita, né? Eu estou fazendo aí essa série de 20 lives até o dia 4 de setembro, então vamos acompanhando aí, brother. É isso aí. Por que eu estou fazendo essa sequência de lives, né, as 20 lives, porque do dia 8 ao dia 14 de setembro, nós vamos fazer aí o workshop, o Dobro ou Nada, totalmente free, só acompanha aí as redes sociais, os nossos canais e tal, faça lá a tua inscrição, você vai ter acesso aí a toda essa maravilha de conteúdo aí, e essa pessoa fantástica que você fala, né, humilde pra caramba, né, puxa vida, que absurdo dizer um troço desse, então me desculpe, passei dos limites. Mas e aí, voltando na questão do Antônio, né, e o Antônio, então, começou a usar mais o patos, né, essa sensibilidade, essa percepção, tentando se conectar já desde o início com o cliente. E aí o que começou a acontecer? Né? O Antônio usou uma estratégia muito interessante, muito interessante. Uma vez eu fui numa visita, e foi aí que a coisa realmente deu a virada. Eu fui numa visita com ele em Caxias do Sul, atender os médicos. A primeira visita foi horrível, a segunda foi horrível, na terceira visita foi tudo muito bem, tudo muito legal. E aí, na saída, eu disse, pô, Antônio, você viu como a visita foi boa e tal? O entendimento, a interação, e o cliente te passou todos os dados que precisava e tudo mais. Ele disse, pois é, você viu? Pois é. E aí eu disse, você viu o que aconteceu logo no início? Ele ficou com uma cara assim de contrariado, né? Eu disse, pois é. Quando você comentou com eles a respeito da tua nacionalidade, né, o Antônio é estrangeiro, o cliente parou e disse, mas você é estrangeiro? Né? Tudo bem que você fala diferente e tudo mais, mas de onde que você é? Por que você veio para cá? E aí o cliente se interessou por isso. E aí vocês conversaram e daí para frente conseguiram uma conexão um pouco maior. E aí, naturalmente, o Antônio
usou esse redirecionamento da conversa, né, para falar um pouco dele. O cliente falou um pouco da família, falou que já tinha visitado lá o país do Antônio e tudo mais, etc, etc. E aí fluiu, porque os dois se aproximaram. Aí eu dei a ideia para o Antônio, olha, nas visitas da tarde, faça a mesma coisa. Mas não deu outra. Não deu outra. O Antônio fez as mesmas observações que fez nessa última visita da manhã, né, a respeito da nacionalidade dele, e ele ficou observando o que acontecia com o cliente. Ele se conectou nesse momento com o cliente, percebendo, né, sentindo o que acontecia com o cliente. Aí, na medida que o cliente se interessou, né, comentou, ele começou a interagir mais com o cliente. Tanto que, resumindo mais a história, né, no desenrolar do trabalho do Antônio, ele começou a usar cada vez mais esse procedimento, deixou o processo de vendas, que ele tinha mais dificuldade, e na conversa ele passou a pegar todas as informações que necessitava, fazendo essa leitura do cliente, né, exatamente por conta da percepção. Ele efetivamente conseguia, a partir daí, se conectar com o cliente, usando o quê? O patos. Resumindo, sendo patético, como eu já comentei no início, né? Sendo patético, sendo apaixonado, sendo conectado, sendo uma pessoa com alta sensibilidade, alta percepção, lendo o que está acontecendo com o cliente, né? Lendo, inclusive, aquilo que o cliente diz, mas diz nas entrelinhas. Aquelas coisas que não são explícitas, que não são postas, que não são dadas, mas que estão ali presentes, tanto no que o cliente fala, quanto naquilo que o cliente não fala. E a gente só consegue isso se a gente tiver, primeiro, uma concentração muito grande com o cliente e tiver uma escuta empática. Realmente me colocar no lugar do cliente e tentar pensar como ele, tentar raciocinar como ele. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com o que o cliente pensa, não tenho que concordar com a maneira como ele conduz os negócios, concordar com a visão de mundo, nada disso. Eu só estou dizendo que é para nós entendermos como aquela pessoa, como que aquele outro, como que aquele cliente que está se relacionando conosco pensa. E isso, obviamente, aproxima. Sendo um pouco mais poético aqui, essa é a base da fraternidade. Eu não preciso concordar com os outros, mas isso não me impede de entender o ponto de vista deles. Isso me aproxima. Porque eu digo, cara, não penso que nem você, mas me diz por que você pensa assim, como que você pensa. Deixa eu entender, né, deixa eu calçar os teus sapatos para entender o mundo a partir do lugar que você pisa. Isso é ter empatia, né? Isso em vendas funciona muito, porque quando você tem essa sensibilidade de ler o cliente, né, a partir dos pés dele, a partir do sapato dele, né, olhando o mundo, a empresa, o negócio, o mercado, como ele olha, a gente tem condição de apresentar uma proposta de valor, apresentar aquilo que é do interesse do cliente. E se eu não tiver aquilo que é do interesse do cliente, né, eu, obviamente, deverei dizer que, não, olha, desculpe, isso eu não tenho, não posso te atender, né? Bom, a maneira errada de usar tudo isso é você, como eu disse no meio da nossa conversa, né, é você conectar isso com psicologismos, com PNL usado assim, à torta e à direito, ou de uma maneira muito mecânica, como um aprendiz de feiticeiro, né? Nada disso. Eu estou falando de conexão humana mesmo, de você estar ali como um ser humano que vai prestar um serviço, que tem a possibilidade de fazer diferença no negócio do cliente e realmente se interessar pelo cliente, se interessar por quem está na tua frente. Qual é a maneira de você seguir, daí, de fazer isso, né? Se eu fosse te dar alguma dica do que fazer. Primeiro, né? Entenda o conceito do que é a percepção. Né? Que não é a sensibilidade de você se emocionar, de chorar com o cliente. Não, é percepção no sentido de perceber. Né, de conseguir ler o que está ali na tua frente, né, ler aquilo que não está dado, né, por isso que eu citei a questão de que 55% da nossa atenção é captada, é presa, apreendida por aquilo que é a comunicação não verbal, né. Bom, essa é a primeira questão. A segunda questão é você estar concentrado. Então, estou na frente daquela pessoa, ele reservou o horário para mim, eu reservei o horário para ele.
não existe mais nada no mundo que seja mais importante do que isto. Que ele está na minha frente. Então, se tocar celular, deixa para lá. Se chegar o WhatsApp, deixa para lá. Se chegar mensagem, deixa para lá. Se o chefe está ligando, deixa para lá. Se a esposa está ligando, aí tem que ver se atende ou não, né? Porque alguns, se não atenderem, não precisa nem voltar para casa, porque a malinha vai estar vai estar na porta, né? Mas, enfim, aí estar concentrado no cliente, né? É ele, efetivamente, ele que importa. Né? Aí, a partir daí, o que eu tenho que ter? Uma escuta empática. Ter uma escuta empática, uma escuta realmente ligada à pessoa, uma escuta efetivamente conectada na pessoa. E isso vai me dar a possibilidade, então, de começar a perceber aquilo que é importante para o cliente, aquilo que efetivamente é do interesse do cliente, do objetivo do cliente, do foco do cliente. Por isso que estamos tratando aqui justamente dessa visão do pathos, né? Do pathos, que, como eu comentei no início, infelizmente na nossa língua, né, no português, dando origem à palavra patético, gerou aí uma conotação pejorativa, né? O que realmente não é verdade, né? Beleza, turma? Então, grande abraço, beijo no coração, aguardo vocês aí hoje às 17h05 e amanhã de manhã, de novo, às 8h07, beleza? Sucesso, prosperidade para todo mundo, beijo no coração e prega o grito. Não vai ficar aí sofrendo sozinho, beleza? Valeu!